Voltamos com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio Fiscar 95.3, Escute Diferente. Então, como a questão ali também é uma questão política no sentido de que o Bush tratava os muçulmanos de uma forma geral como terroristas, né? Como a gente vinha dizendo aqui, não são assim. Tem uma facção que é extremista, mas nem todos são. E o Obama, né, muda o discurso, né? No caso, o Bush, após o atentado de 11 de setembro, que foi feito pelo pessoal do Oriente Médio, né, julgam eles Osama Bin Laden e tal, o pessoal daquela região, o modo das pessoas de olharem os muçulmanos é que todos são terroristas, mas não é bem assim. O governo Bush passou essa mentalidade para as pessoas. E agora com o Obama mudou um pouco a história. O Obama já mostra para a população, mostra para o pessoal que não são todos que são terroristas. Não são todos que têm essa mentalidade de homem-bomba, matar para poder ter uma vida boa, sabe? Um esquema assim. Os atentados do começo do século, né, acabaram categorizando, estereotipando os árabes como terroristas. Mas também vale lembrar que o Yasser Arafat, que era membro do Fatah, era palestino, muçulmano e ganhou o Prêmio Nobel da Paz por tentar democratizar essa região e tentar achar uma solução entre o conflito Palestina e Israel. Porque vamos voltar um pouquinho no assunto, né? Pra gente ter uma ideia geral a respeito desse fato, os árabes eles sempre foram atacados pelos europeus. A gente pode voltar na época das cruzadas, né, professor Toninho? Sim. E nessa época eles já eram muito evoluídos em termos de tecnologia. Tanto é que eles são os primeiros que desenvolveram a química, a alquimia, né? A parte de química, a parte de matemática, a parte de cálculos, de conceitos. Muitas teorias que a gente vê hoje foram eles que desenvolveram. Os artefatos médicos também, que foi descoberto no Egito agora. E assim, há uma aproximação muito grande dos atuais utilizados. Então, de fato, eles são realmente sementes para muita coisa, em termos de tecnologia, em termos de utilização de artefatos. Historicamente é o berço da humanidade, né? A gente, como os meninos diziam aí, se criou um certo preconceito com relação aos árabes, né, que não se justifica historicamente. Como a gente está dizendo aqui, muito da nossa tradição, da nossa cultura, a gente deve aos árabes, os nossos números, né? Os algarismos que a gente usa diariamente. Agora, de repente, numa tábua rasa, aí se coloca os árabes como aqueles que estão no eixo do mal, né? Não é bem assim. Eixo do mal do Bush. É por isso que ele está falando de Obama, ele está tentando passar uma informação diferente de Bush, né? Que ele falava que foi falar que todo árabe terrorista para mostrar que não são todos que são assim. Tudo. Obama está evitando essa generalização que o Bush causou, até mesmo por uma questão para parecer menos assim radical em relação à política. Ele está tentando acabar com essa guerra. Inclusive o nosso próprio país, né, o Brasil, o Lula, ele tem incentivado muita aproximação com aqueles países daquela região. Ele recentemente teve aquela negociação. Junto com a Turquia. Só é Brasil e Turquia voltaram. Então, eles tiveram aquela negociação, ele vive visitando aqueles países daquela região, para uma aproximação mais ampla, né? É lógico, toda vez que você faz uma coisa desse tipo, você sempre acaba desagradando alguém. Mas a tendência do nosso país, por exemplo, o nosso país é multirracial, multiétnico, tem tudo aqui dentro e a gente aceita muito bem. Então é um exemplo que a gente está dando para os outros países, porque dá para a gente viver mais ou menos bem com os outros, né? Não tão bem assim, mas está dando para dar uma enganada, né? Aliás, na minha opinião, acho que quanto menor o número de diversidade, maior a intolerância. Inclusive a gente discutiu isso em uma aula de filosofia alguns dias atrás. Há uma diferença, enorme, porque quanto maior a diversidade, a gente se acostuma com aquele dia a dia, de conviver com o diferente a cada dia que passa. Agora, por eles serem muito fechados, acaba tendo uma intolerância até mesmo entre eles. A senhora quer falar alguma coisa, professora?
Então, eu queria colocar que a partir de 1990 para cá, né, com o fim da Guerra Fria, nós podemos perceber que o mundo começa a pensar diferente, né? Buscar paz entre os povos. Haja visto, como nós já colocamos, a atuação do atual presidente dos Estados Unidos, né? Diferente. E a população norte-americana não aceitou, né, que é quando os Estados Unidos invadem, né, Bush invade o Iraque. Então hoje nós pensamos, hoje a forma né, do mundo pensar é diferente. Então a gente precisa, porque hoje ninguém quer mais fazer guerra, mas que as pessoas, que nós, né, vivemos em paz, toda a humanidade. Essa é uma busca incessante, né? Isso é uma coisa que vem sempre. Muda-se, você pode perceber que muda-se o pensamento das pessoas, as pessoas começam a ter outro, né? Em busca, né? Tantos movimentos aí, para que... A tolerância, né? A tolerância é o principal... É o principal suporte para que todos se aceitem, né? Isso é importante para Uma fala interessante do nosso presidente, que os meninos apresentaram num trabalho... Eu achei interessante porque ele disse assim, que como o Brasil, por lei, ele não pode desenvolver nenhuma arma atômica, então ele tinha a competência moral para intervir junto com a Turquia nessa questão do enriquecimento do urânio. Então eu achei uma colocação interessante. Realmente é muito interessante, porque todos esses países aí que entram em atrito com o Irã, são portadores de armas atômicas. Exatamente. Né? E nenhum deles se dispôs a se desarmar. Então eu não sei até onde vai a moral desses países com essas sanções que estão fazendo contra o Irã. Porque realmente todos são portadores esse grupo do G8 são portadores de armas nucleares. Eu acho interessante que eles alegam o seguinte, que o Irã quer desenvolver as armas nucleares, né? não a energia nuclear, para as armas nucleares e não para o uso pacífico, né, de fins pacíficos. Agora, o que os outros países desenvolvem a energia nuclear? O que eles fazem com isso? Não é exatamente arma nuclear também? Então acho que não tem muito sentido esse discurso aí não, dos países mais desenvolvidos que querem, né, impedir que o Irã desenvolva. Eu acho que ninguém devia ter. Isso sim seria o razoável, que ninguém tivesse essas armas aí. É o certo, mas para eles é um problema, né, porque o país desenvolvendo uma arma nuclear representa uma ameaça para ele. Porque uma bomba nuclear atingindo o país pode derrubar o país em questão de dias, assim, acabar com a economia, acabar com tudo. E acabar com muita gente daquela região. Que é o risco que todos os países que não possuem essas armas correm. Quer dizer, eu acho que ninguém tem que correr esse risco. Mais para um desequilíbrio de força, né? Se você coloca, por exemplo, os israelenses têm, por que os outros não podem ter? Não é verdade? E por que... Não, eu vou gerar um desequilíbrio de força, eles vão querer atacar a gente. Dali do Irã ele manda um míssil intercontinental que cai certinho ali, destrói tudo. Mas acho que é como o professor Maurício disse, não é uma coisa bem assim. De repente os caras estão buscando também o desenvolvimento econômico, a energia nuclear para gerar energia elétrica é o mais viável para aquela região. Sem dúvida. Por exemplo, os países que desenvolveram primeiro a energia nuclear não foi para a produção de armamento, foi para gerar energia elétrica. Os pacíficos, né? Mas algo que poderia acabar com esse problema da energia nuclear seria o desenvolvimento da energia solar. Isso. Seria algo que... O desenvolvimento dessa tecnologia acabaria com muito problema. Isso daí vai demorar mais uns 100 anos. Tá só um embriãozinho. Engatinhando. É a tal da fusão nuclear. Tem muito que evoluir. A fusão nuclear é a energia do futuro, mas isso daí vai ficar para daqui uns 100 anos. Talvez os seus bisnetos. Estamos encerrando mais um programa Ensino Básico em Revista pela Rádio Fiscar 95.3. Escute diferente. Tá ok. É pra falar. Agradece todo mundo também, pô. Agradece. Agradece